Audiolivro Saúde com Sabor. Capítulo 1. Os segredos da boa alimentação. Comer é um dos maiores prazeres da vida. O sabor dos alimentos colocado pelo Criador como recadinho de amor pode nos trazer muita satisfação. Neste ponto, porém, cabe um alerta. As delícias da comida podem ser usadas para o nosso benefício ou para nossa destruição. Há uma profunda verdade no ditado popular: você é o que você come. Analise a seguinte alegoria. Chico e a herança. O homem mais rico da cidade estava preocupado. Já se achava com bastante idade e a morte poderia chegar a qualquer momento. Para quem iria sua fortuna? Não se cansará e não tinha herdeiros. Seus parentes não lhe queriam bem, portanto nada lhe deixaria como herança, se não tomasse providências rápidas após sua morte. E seu dinheiro ficaria com um governo. O que fazer? Foi então que se lembrou do Chico, um sobrinho que sempre o visitava. Tudo o que ele pedia ao Chico, o sobrinho prontamente atendia. Mas seria por amor ao tio ou por interesse em sua fortuna? Após analisar bastante, o homem rico se decidiu por um plano. Chamou a Chico ao escritório e com voz triste lhe disse: meu sobrinho, estou ficando velho e posso morrer a qualquer momento. Tenho, porém, um pedido lhe a fazer. Talvez seja um dos últimos. Você pode me atender? Com o máximo prazer, tio. Qualquer coisa que o senhor pedir. Bem, eu vou fazer uma viagem e só voltarei daqui a 6 meses. Enquanto isso, você pode construir para mim uma casa bem bonita. Pode ter piscinas, quadras, sauna, salão de festa e etc. Dê rédeas à sua imaginação. Pegue o dinheiro de minha poupança, use o quanto for necessário, mas por favor, apronte a casa dos meus sonhos antes que eu volte. Você fará isso por mim, Chico? O sobrinho deu um sorriso amarelo, mas disse: claro, tio, o seu desejo é uma ordem. Porém, lá no seu íntimo, Chico pensou: que tio chato, nessa idade pedir algo tão caro. Eu estou de olho no dinheiro dele quando morrer. Agora ele vem gastar tudo isto. Lá se vão meus futuros carros, meus futuros iates, minha ansiada poupança. Mas eu vou tapeá-lo, vou contratar um construtor desonesto. Vamos usar mais areia do que devemos usar, peças de casas demolidas e pintá-las como novas, economizar no encanamento, fiação e etc. A casa vai ser construída, mas só nós dois vamos saber como. E assim aconteceu. Quando o tio chegou de viagem, Chico pegou no aeroporto e o levou imediatamente para ver a casa nova. Que surpresa para o tio! A casa era realmente linda. Chico provara que atendia aos desejos do tio. E o idoso homem julgou ser este um sinal de lealdade. Chamou o sobrinho ao escritório e lhe disse: filho, você tem sido muito leal a mim por todos esses anos e quero recompensá-lo. Por isso, Chico pensou: é agora que me torno o homem mais rico da cidade. Mas o tio continuou: a casa que você construiu é a sua herança. O resto eu vou dar para instituições de caridade. Que notícia mais chocante para o sobrinho. Seu sonho de riqueza ruíram imediatamente. Só aquela casa mal feita como herança. Ah,
Se ele pudesse começar tudo de novo, com que capricho faria a construção de sua própria casa? Dentro de pouco tempo, a herança de Chico apresentava rachaduras, desgastes, defeitos no encanamento, problemas elétricos, necessidade de urgente de reforma. Que arrependimento ele sentia por ter usado material tão inferior e ter sido tão descuidado com a construção da casa. Essa mesma realidade é vista em outras construções. O seu corpo, cada tecido, cada órgão, cada célula só pode ser formada com o material recebido através do sangue. Se entrar para a corrente sanguínea material de primeira, a qualidade da construção do organismo revelará isso. Se, porém, sua alimentação for inferior de segunda classe, descuidada, com certeza o resultado será um corpo problemático. Porque você é o que você come. Veja o caminho para deliciar-se com os alimentos que você come e receber ao mesmo tempo os maiores benefícios possíveis. Praticando os princípios que se seguem, você poderá desfrutar de sua comida sem remorso e nem sequelas. Princípios de uma alimentação saudável. Usar alimentos em estado mais natural possível. Feijão em geral, cereais integral ou semi-integral, arroz integral, aveia, triguilho, centeio, trigo em grão, cevadinha, fubá, quiarera, paíço, trigo cessareno, milho verde, macarrão integral, farinhas integrais, produtos feitos à base de cereais integral, saladas, verduras, legumes, de preferência crus, usá-los em grande quantidade, castanhas em geral, amendoim, azeitona, pinhão, frutas em abundância, procurar também não comer muitas variedades na mesma refeição, somente sementes de abóbora, gergelim, girassol, jaca e etc. Evitar gorduras saturadas, manteigas, margarina, banha, toicinho e gorduras hidrogenadas, creme de leite e nata. Alimentos em geral que usem bastante óleo ou gordura. Frituras e salgadinhos, refogados onde o óleo fica frigindo. É comprovavelmente melhor para a saúde reduzir ao mínimo possível óleos e gorduras adicionadas aos alimentos. Para satisfazer as necessidades de ácido graxo, adote alimentos aleginosos, castanhas, semente, azeitonas e 1 a 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia, regando sobre a comida já pronta. Isso elimina a necessidade de usar o óleo, especialmente se for em excesso. Distribuição das refeições de jejum bem reforçado, almoço normal, jantar bem leve e várias horas antes de dormir. Tomar bastante líquido durante o dia, mas não durante a refeição. Comer apenas 3 a 4 variedades de alimentos em cada refeição, porém variar de um dia para o outro. Preparar alimentos saborosos, mas dentro dos princípios. Procure aprimorar-se neste ponto. Se envolva técnicas culinárias que satisfazem o gosto da família, sem ter que apelar para o uso abundante de açúcar, óleos, gordura ou condimentos e especiaria, prejudiciais para agradar o paladar. Não comer mais que 3 ovos por semana, mesmo incluindo as receitas que usem ovos. Andar ao movimentar-se após a refeição, exercícios leves. Comer em ambiente agradável, evite discussões, pressões, assuntos desagradáveis ou notícias chocantes.
Neste momento, é desconselhável ver TV, brigar, exercer forte pressão psicológica, atender telefones frequentes, ler jornal ou resolver negócio enquanto se come. Não comer quando estiver nervoso, cansado ou agitado. Não lambiscar entre as refeições. Observação: deve haver um espaço de pelo menos 5 horas entre o término de uma refeição ao início de outra. Evitar carnes, frios e queijos picantes ou gordurosos. Evitar mostarda, pimenta, conservas, chamate, chá preto, café, bebidas à base de cola, bebidas alcoólicas, guaraná em pó ou chocolate. Mastigar bem os alimentos até que a língua não note pedacinhos. Comer com muita calma. Comer sempre um pouco menos do que se deseja. Não superlote o estômago. Comer sempre os alimentos crus no início de cada refeição. Começar pela salada ou pelas frutas. Comer a cerca de 50% de alimento crus em cada refeição. Quem quer ganhar peso deve diminuir esta porcentagem e quem quer perder peso deve aumentá-la. Procurar manter regularidade no horário das refeições. Coma para viver e não viva para comer. Adote a regra do regulador energético, a construtor, em cada refeição. Se você ficou um tanto confuso com 20 regras, tente iniciar o caminho da correção alimentar andando a resumo abaixo. Primeira, coma abundância de frutas, verduras e legumes crus, varia-os bastante de um dia para o outro. Segundo, use cereais integrais e prefira os alimentos mais naturais possível. Terceiro, evite ingerir alimentos que dificultam o funcionamento tranquilo do organismo. Estimulante, café, chamate, chá verde, preto, pimentas, bebidas à base de cola e similares, caldo de carne, guaraná em pó e etc. Gordura em excesso, especialmente os saturados, banha, manteiga, margarina, frituras, carnes gordas. As refeições podem ser rápidas e fáceis, mas sabemos que são carregadas de gordura. Agora, segundo o cientista australiano, há mais uma razão para restringir esses alimentos. Nossa artéria enrijecem algumas horas depois que os ingerimos. O pesquisador Paul Nestel, do Instituto de Pesquisas Médicas Baker, serviu a 16 voluntários uma refeição simples, um sanduíche de presunto e queijo com manteiga, leite integral e sorvete, contendo 50 gramas de gordura. Outro grupo comeu uma refeição pouco calórica, composta de cereais, leite desnatado, pão com pastas e frutas, num total de 6 gramas de gordura. E Nestle usou imagem de ultrassom para verificar as artérias enquanto os vasos sanguíneos não foram afetados pela refeição. Com baixo teor de gordura, as artérias das pessoas que consumiram a refeição gordurosa se enrijeceram dentro de 3 a 6 horas, perdendo 25% da capacidade de conter o sangue que fluía por elas. Embora ache que o efeito dure apenas algumas horas, Nestel acredita que o consumo regular de alimentos muito gordurosos passa a levar a alterações permanentes e aumentar o risco de pressão arterial elevada e crises cardíacas. Açúcar em suas variedades de forma, especialmente em excesso,
aditivos alimentares, corantes, acidulantes, conservantes, etc. Carnes em geral, mais especialmente as carnes gordas, as de animais proibidas ou criadas com hormônios. Queijo, especialmente os gordurosos e envelhecido. Quarto, mastigue até que a comida vire uma mistura homogênea na boca. Quinto, siga a distribuição saudável das refeições do dia. Bom jejum, almoço médio, jantar leve. A distribuição sugerida para as 3 refeições do dia é vital para suas atividades diurnas, bem como para um bom descanso noturno. Se você vai enfrentar um dia de atividade, sendo que todas elas gastam energia, a lógica pede que você ingira um reforço nutricional adequado antes de iniciar a luta. À noite, porém, as atividades diminuem. O corpo funciona em marcha lenta e a necessidade energética, consequentemente, cai. Algumas pesquisas e citações podem reforçar a sua compreensão desse princípio. Importância de jejum. É costume a norma da sociedade tomar um de jejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do de jejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um de jejum insuficiente e um almoço farto é errado. Fazer nosso de jejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais literal do dia. Pesquisas mostram que os indivíduos que fazem um bom de jejum têm menos acidentes no trânsito, no trabalho, no lar, etc. Em fábricas, os trabalhadores apresentam maior grau de eficácia nos testes de produção. Estudantes alcançam notas melhores e um desempenho mais completo. A melhora notável no que diz respeito a descendentimentos, brigas, acesso de raiva sobre desobediência, etc. Melhora um nível de cooperação, alegria e suavidade no meio ambiente. Efeito da alimentação imprópria sobre a disposição. Muitos defraudam sua disposição pelo comer impróprio. Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições de reforma de saúde como somos em ter nossos estudos devidamente preparados, pois os hábitos que adotamos nessa direção ajudam a formar nosso caráter para a vida futura. É possível a alguém danificar sua experiência pelo uso mórbido no estômago. Dicas para evitar uma ingestão excessiva. Primeiro, antes de primeiro bocado, coloque no seu prato tudo o que você deveria comer. Segundo, coma com deleite, esquecendo os problemas, tenha delicadeza e bons modos ao comer, e faça-o com uma oração de agradecimento ao Criador. Terceiro, não limpe o prato ao terminar a refeição. Quarto, desacelere a sua velocidade no comer. Pegue pequenos bocados e mastigue completamente. Descanse o talher no prato entre um bocado e o próximo, e não use líquido para amolecer a comida. Isso é trabalho para a saliva. O prazer que o alimento causa perduradoura na boca satisfará o seu apetite com menos ingestão. Quinto, no início do processo reeducativo, planeje pequenas pausas durante a refeição.
Nunca repita qualquer porção a não ser de alimentos crus. 7. Peça licença para sair da mesa imediatamente após terminar de comer. 8. Sugira uma caminhada ou exercício leve. 9. Planeje antecipadamente o que você vai comer em um restaurante ou evento social e não fique em seu planejamento. 10. Não pense ou olhe para o alimento sobre a mesa ao se aproximar ao final da refeição. Não coma nada depois de haver terminado sua porção de refeição. Tudo que sobra coloque na geladeira. Elimine ou reduza as gorduras da refeição. Além de altamente calóricas, elas aumentam a palatabilidade, sustentam o desejo de comer mais. Procure escolher alimentos que satisfaçam os quadros saberes básicos logo ao início da refeição. Salgado, alimento que levem sal. Doce, amido, bem cozido e bem mastigado. Fruta, doces ou frutas passas dão este sabor. Azedo, tomate, limão, fruta ácida ou semi-ácida, e iogurte e algumas verduras. Levemente amargo ou amargo. Cebola, azeitona, algumas verduras, alguns legumes, algumas sementes e castanhas. Recompensa da prática correta. A sobriedade na alimentação recompensa com vigor mental e moral e também eficaz no domínio das paixões.